Amém, meus irmãos? Eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Estamos alegres na igreja por mais esta oportunidade, que o Senhor, Ele nos concede, de estarmos mais uma vez em sua presença, Quero convidar a igreja para de pé lermos alguns versículos da palavra do Senhor. Convido a igreja para abrir comigo a sua Bíblia no livro do pregador, no livro do Eclesiastes. Aleluia. Esse livro do Eclesiastes, capítulo de número 3, igreja. Uma passagem bem conhecida por todos nós, Versículos que a igreja já tem de cor, Mas a palavra do Senhor, ela é nova, Toda manhã. Desde já peço oração à igreja em favor da minha pessoa, Nossa voz não está nos ajudando, está um pouco cansada, Eclesiastes 3. Mas se a igreja orar, nós vamos falar um pouco do amor de Deus, amém? Eclesiastes capítulo 3, vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 9, amém? Todos encontraram? Eclesiastes fica depois de Provérbios, antes de Isaías e Cantares. Vamos ler, Aleluias. Antes de Isaías, Cantares e depois de Provérbios. É o livro do pregador, o livro do Eclesiastes. Vamos ler. O versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantar e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Versículo 9. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Amém, igreja? Podeis sentar, Hoje eu estava na minha casa, estava meditando sobre este capítulo 3 do livro de Eclesiastes, Quando nós começamos a ler, a meditar em todo o escrito do Eclesiastes, ao iniciar do seu versículo, do seu capítulo 1 até o capítulo 12, nós vemos pelas palavras de Salomão que ele já não era um homem já mais jovem, Nós vemos que já era um homem maduro, que ele já era um rei, que já tinha vivido muito e que já tinha apresentado muitas coisas, Nós vemos pelas palavras de Salomão que ele já tinha passado por muitas coisas, Nós vemos que Salomão, antes de assumir o reinado de seu pai, o rei Davi, nós vemos que Salomão era um garoto ainda novo quando assumiu o reinado, E nós vemos que Salomão fez grandes coisas, E uma das coisas que Salomão, o sábio Salomão fez, foi aquela construção, do primeiro templo, aleluia, para adorar ao Senhor, Conhecido como Templo de Salomão, Templo esse que algumas pessoas ainda até hoje vêm a duvidar que realmente ele veio a existir, Porque a única coisa, aleluia, que se conta que sobrou do templo de Salomão é o muro das lamentações, Que até hoje os pesquisadores procuram algo que comprove
a existência do primeiro templo feito por Salomão, né? Mas nós vemos que, aleluia, a Bíblia Sagrada, ela é bem fiel quando ela fala, né? Que Davi tinha proposto em seu coração em fazer uma casa para adoração ao Senhor, em fazer uma casa para que, aleluia, pudesse ser guardada ali a arca da aliança, para que o Senhor Deus, aleluia, pudesse ser adorado, né? E nós vemos que o próprio Deus, ele proíbe Davi de construir o templo, né? Nós vemos isso lá no livro das Crônicas, né? Aleluia, quando o próprio Deus, ele proíbe Davi de construir o templo e dar a ordem para que o seu filho Salomão construísse. Vemos isso no capítulo 3, aleluia, do livro de 2 Crônicas, né? Quando Davi, ele dá início à construção da, né? E nós vemos ali que Salomão, aleluia, em sua existência, ele fez coisas que muitas pessoas se alegravam e vinham de longe para ver tudo quanto Salomão, com a sua sabedoria, ele fazia, né? Nós vemos que a Bíblia Sagrada vem falar que vinham gente de outros reinos para ter ou para receber conselhos da parte de Salomão, né? Porque nós vemos quando Deus pergunta a Salomão o que ele queria, né? E ele, a única coisa que ele pede ao Deus Todo-Poderoso é sabedoria. E nós vemos nas Escrituras que ele, por ser, aleluia, esta pessoa sábia, ele vem escrever este livro. E no capítulo 3, ele vem dizer, né, que tudo, aleluia, tem o seu tempo determinado, né? Nós vemos que quando Salomão começa a escrever o livro do Eclesiastes, já no seu capítulo 1, ele começa dizendo as palavras, né? Aleluia, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém, né? No capítulo 1, no versículo 2, ele já vem dizer, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ele vem dizer que tudo passa, que tudo, aleluia, vem a passar. E o que a única coisa que nos sobra é a experiência, né? E nós vemos que Salomão, em toda a sua vida, ele possuiu muitas riquezas e muitas grandezas, mas de nada no final lhe aprovou, né? Ele vem falar no capítulo 2, aleluia, no capítulo 1, ele vem dizer que tudo que ele construiu abaixo do sol ou abaixo do céu, tudo isso aqui mesmo iria ficar. E ele vem dizer que tudo vem a ser vaidade. Então, meus irmãos, o que eu venho aprender com isso é que Salomão, por possuir tantas coisas, a única coisa que ele tirou daqui foi a sua salvação com Jesus Cristo. A única coisa que nós, aleluia, levamos deste mundo é a nossa fé em Jesus Cristo. A única coisa boa que nós tiramos de tudo que nós plantamos aqui é a certeza de que um dia vamos morar no céu, né? Ele vem dizer que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher. Eu estava, né? Tinha tempo de eu estar em casa e conversando com a minha esposa, eu dizia, né, que tudo tem um tempo. Eu dizia para ela, quando chega o inverno, para mim não é um tempo bom, porque a praia onde eu trabalho não tem movimento, porque o povo não vai à praia para tomar banho e se bronzear, aleluia, porque não tem sol. Para mim é um tempo que não é um tempo bom, mas para o seu pai, aleluia, que gosta de plantar roçado e viver da colheita, aleluia, era o melhor tempo que existia, era o tempo que chegava a chuva. Por isso que o sábio Salomão, ele disse que para tudo há um tempo determinado debaixo do céu. E nós vemos que, aleluia, nas palavras de Salomão, tudo tinha o seu tempo.
Nós vemos que quando, aleluia, nossa irmã, ela começou a cantar aqui aquele hino de Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Né? Abandona este teu Deus e morre. Nós vemos que ali, aleluia, Jó estava vivendo um tempo que não era um tempo bom para ele, né? Nós estamos vendo ali que Jó, ele estava vivendo um tempo de prova, um tempo de luta, um tempo em que, aleluia, a provação pegou ele de surpresa ali, né? E tudo que ele tinha, ele estava perdendo. Jó estava vivendo um tempo, aleluia, de aflição e de angústia. Um tempo, aleluia, que só chegava notícia ruim. O tempo que Jó estava vivendo ali naquele momento, era um tempo que ele estava em casa sentado, chegava aleluia, e dizia: Jó, eu estava na tua fazenda, aleluia, e ali sobreveio um grande vento e matou a todos, inclusive, aleluia, os teus filhos. Estava em outra fazenda e chegava o vento e matava todos os teus gados. Era um tempo que ele estava vivendo que não era um tempo bom, era um tempo de notícias ruins. Mas nós vemos que também ele viveu um tempo bom. E o que me chama a atenção nessa história é que os dois tempos que nós vemos o patriarca Jó vivendo, nós vemos que quando ele estava vivendo no tempo de abundância, no tempo da fartura, no tempo em que ele tinha de tudo, ele permanecia firme, fiel e adorando ao Senhor, oferecendo sacrifícios a Deus, glorificando e exaltando o nome do Todo-Poderoso. E nós vemos que quando chegou o tempo ruim ou o tempo mau na vida de Jó, ele permaneceu adorando, glorificando, exaltando e dizendo que só o Senhor era Deus. Nós vemos que ali, quando chega aquele tempo que ele perdeu seus filhos, que ele perdeu as suas filhas, que ele perdeu as suas fazendas, que ele perdeu o seu gado, que ele perdeu as suas ovelhas, enfim, que ele perdeu tudo que ele possuía, aleluia, e que a única coisa que ele restou foi a sua companheira, a sua esposa de um lado, um caco de telha em suas mãos e uma bolsa de cinzas para se coçar. E quando chegou este tempo ruim na vida do servo do Senhor, nós vemos que ele estava ali esperando um conselho, esperando uma palavra, esperando um abraço, porque às vezes estamos vivendo esse tempo, né, igreja? Que a única coisa que nós queremos é um abraço daquela pessoa que está do nosso lado. Às vezes estamos vivendo um tempo que apenas a coisa que nós queremos é um abraço de nossa esposa, de nosso esposo, de nossos filhos, uma palavra de ânimo e de conforto. E nós vemos que naquele momento, a palavra que aquele homem ouviu da sua esposa foi esta: como retens a tua fé ainda em Deus? Amaldiçoa este teu Deus e morre. Eu creio que ali, aquele tempo que Jó estava vivendo, para ele foi a última das notícias, ou a última coisa que ele queria ouvir. Ele queria ouvir ali, né, uma palavra dizendo que vai passar. Meu filho, não se preocupe, que esta prova há de passar. Eu estou aqui do seu lado para passarmos juntos. Mas a palavra que ele ouviu foi essa: amaldiçoa este teu Deus e morre. Mas Jó tinha uma vida edificada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Jó olha para sua esposa e diz: como falas uma louca, assim falas tu. Não receberíamos o bem de Deus? Aleluia. Porque também não receberíamos o mal. Sempre que eu leio esta passagem, eu estava ali sentado, e quando a nossa irmã Cláudia começava a louvar este hino, eu começava a me alegrar. Quando a nossa irmã Val trazia uma saudação falando sobre esta passagem, eu começava a me alegrar.
Porque se tem, aleluia, uma prova que o cristão passe, aleluia, não pode se comparar com aquela prova que Jó passou. E nós vemos que ali, no final de tudo, quando ele esperava uma palavra de ânimo, de conforto, ele escuta aquela palavra triste. Ele olha para aquela mulher e diz: mulher, como falas uma louca, assim falas tu. Achaste bom receber o bem de Deus, como não acharias também bom receber o mal? Porque tem crente, meus irmãos, tem pessoas, aleluia, que só querem receber a abundância da parte do Senhor. Só querem receber do Senhor aquela parte que Salomão fala, tempo de plantar, aleluia. Mas não só quer receber a parte da colheita. Tem gente que só quer viver se for em bonância. Só quer viver, aleluia, se estiver com seu armário cheio, com uma conta gorda no banco, aí sim quer adorar e exaltar ao Senhor. Tem crente, aleluia, que bate no peito e diz: eu só vou para a igreja hoje, aleluia, se o meu carro estiver com o tanque cheio. Eu não vou sair de casa para Camaragibe andando, porque a distância é grande. Tem crente, aleluia, que diz: eu não vou para o culto hoje, aleluia, se Deus não fizer isso, isso ou isso, colocando Deus contra a parede. Pare para pensar se naquele momento da vida de Jó, ele colocasse Deus contra a parede. Pare para pensar se naquele momento ele dissesse ao Senhor, aleluia, Senhor, eu tinha tantas coisas, que pecado eu cometi, aleluia, para que tudo isso viesse me acontecer. Porque quando nós meditamos em toda a trajetória do servo do Senhor, nós não vemos pecado algum em sua vida. Pelo contrário, eu vejo Deus, o próprio Deus, dando testemunho de Jó. Quando Satanás sai a rodear o mundo e a passear sobre ele, o próprio Deus olha para Satanás e diz: tem tu visto o meu servo Jó? Homem reto, temente, sincero e fiel a Deus, e que se desvia do mal. O próprio Deus deu testemunho do servo, aleluia, a Satanás. Então Jó tinha, igreja, motivos de sobra para murmurar, para fazer o que a mulher disse, abandonar tudo e morrer. Mas ele continuou com a sua fé edificada no Senhor Jesus Cristo e não negou ao Senhor. Tem um hino, aleluia, que diz que é bom adorar quando tudo vai bem. É bom adorar quando tudo, aleluia, está bom. Mas eu quero ver adorar na hora da provação. Eu quero ver adorar na hora da luta. Eu quero ver adorar, aleluia, na hora da provação. Porque o dia da provação, ele vem para todos nós, e não há quem possa escapar dele. O dia da provação, aleluia, ele vem, e todo ser humano irá passar por ele. Agora vamos ver como é que nós vamos passar o dia da provação. Se nós vamos passar adorando, exaltando, glorificando e dizendo que só o Senhor é Deus, ou se nós vamos passar, aleluia, murmurando e dizendo que Deus não está nos vendo, que o Senhor não está conosco. Aleluia. Eu costumo sempre me lembrar daquela poesia que conta, né? Pegadas na areia. Era contado, eu me lembro quando eu era jovem, adolescente, na casa do Senhor, as irmãs do círculo de oração. Que a irmã Val já passou muito por círculo de oração, já ouviu, né? Aquela poesia que conta, né? Que estavam ali, né? Sempre aquelas pegadas na areia, né? Sempre 4 pegadas na areia. E certo dia, aquela pessoa entrou em prova, entrou em luta, e aquela poesia conta
que ela só ouvia 2 pegadas na areia. E aquela pessoa, ela murmurou. E ela começou a se entristecer e a dizer: Senhor, quando eu estava na abundância, quando eu estava na vida boa, quando eu tinha meu armário cheio, meu carro, aleluia, com o tanque cheio, quando eu tinha minha conta bancária, aleluia, abençoada, o Senhor estava andando lado a lado comigo. Agora, Senhor, que eu estou na prova, na luta, aleluia, eu só vejo 2 pegadas. Na hora que eu mais precisei, o Senhor me abandonou. Aí aquela poesia conta, né? Que Jesus Cristo disse àquela pessoa: quando tu viste 4 pegadas na areia, era eu andando lado a lado com você. Quando você viu apenas 2 pegadas na areia, que você pensou que eu tinha lhe abandonado, que eram apenas as suas pegadas, aleluia, foi aí que você se enganou. Porque aquelas 2 pegadas que você contemplava eram as minhas pegadas te carregando no braço. E nesta noite, o Senhor, Ele está, igreja, aleluia, nos carregando nos braços. Porque às vezes a prova é tão grande que nós deitamos para dormir e o sono passa. Às vezes a luta, ela vem tão pesada que nós, aleluia, tentamos repousar e o sono não vem. Apenas preocupação com o amanhã, apenas preocupação do que vai acontecer com o depois do amanhã. Mas Jesus Cristo, Ele sempre está pronto para nos dar a vitória e para nos socorrer. Aleluia. Às vezes chegam tempos como chegou na vida de Salomão, que escreveu estes livros tão poderosos, que ele disse tantas coisas. Um homem que quando estava na sua juventude, ele, aleluia, conquistou muitas coisas, conquistou o império, aleluia, maior do que outros reis que vieram antes deles, conquistou o império maior até do que o seu pai Davi, conquistou um império que trazia inveja até os outros reinados, a ponto de outros reis virem até ele pedir conselhos. Mas chegou o tempo na vida de Salomão em que ele disse que tudo isso era vaidade, que ele disse que tudo isso passava, que tudo isso um dia iria se acabar, que tudo isso não passava de vanglória. E que a única coisa, aleluia, que nos restava era a fé, a esperança em Jesus Cristo. Então, igreja, a única coisa que nós temos que nos apegar é em Jesus Cristo. A única coisa que nós temos, aleluia, que nos apegar é na nossa. Nos encontrar com Jesus Cristo nos ares. Essa deve ser a esperança do cristão. Esta deve ser, aleluia, a meta de cada um de nós. Nosso alvo deve ser apenas o céu. Nosso alvo deve ser apenas as mansões celestiais. Amém, igreja? Nosso pastor.